Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Enquanto vocês chegam, eu vou me preparando para conversar aqui também pelo Instagram. Vamos ver como é que eu me saio. Tudo bem, gente? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Toda semana eu faço a mesma coisa, eu esqueço como começa a transmissão pelo Insta. Tudo bem, gente? Quem está chegando? Margarete, querida, boa noite. Michele, Lígia, queridas. Que bom, Mar. A gente precisa marcar um café. Gente, como é mesmo que eu faço isso? Vou ter que. Ah, aqui, ó. Não, mas não é vídeo, é transmissão ao vivo. Olha aí que eu tenho que pôr a mão aqui na frente da câmera. Tudo bem, queridos e queridas? Que bom que vocês estão aqui. Vamos ver se eu consigo acionar aqui o vídeo, fazer essa transmissão. Aí! Muito bem, tudo posicionado, verificando. Estou ao vivo. Boa noite, pessoal do Instagram. Como vão? Tudo bem? Eu sou a doutora Vanessa Coutinho e hoje eu estou aqui para falar com você sobre saúde intestinal. E você aí também, você que está no Facebook comigo, deixa eu ver se eu consigo melhorar e colocar uma câmerazinha mais próxima, né, uma da outra, porque isso vai facilitar bastante a minha vida. Tudo bem, Maíra? Como vai? Tudo jóia? Marivalda, Adri, e o pessoal aqui do Facebook, Crislaine, querida, Janaína, olha só que honra, muito obrigado. Eliette, Sara, tudo bom, meu bem? Hoje nós temos, como eu sempre digo, um assunto super interessante para a gente conversar sobre saúde intestinal. É um pouco complicado que uma câmera fica mais escura e a outra fica muito clara, mas faz parte essas projeções, né? Eu vou tentar aproximar mais aqui para ver como é que fica as chances aqui, né? Tudo bem, gente? Pessoal do Insta, se cair, eu estou na minha página, doutora Vanessa Coutinho, Vanessa F. Coutinho, no Facebook. Tudo bem, Ingrid? Tudo jóia? Como vai, Vanessa? Luiz, que honra, um prazer tão grande. Olha só, cheio de personalidades aqui junto comigo. É um privilégio muito grande. Da onde vocês estão falando? Olha, já tem gente até curtindo. Vocês são show, gente. São realmente muito queridos, muito especiais. Mais uma vez, recebo vocês aqui em casa. Estou no escritório e nós vamos ter um diálogo hoje sobre saúde intestinal. Eu estou com 2 transmissões ao vivo. Pessoal do Insta é um pouquinho mais complicado a participação de vocês, tá? Mas eu espero que a gente consiga conversar com todo mundo, né? Pessoal aqui do Facebook, como vai? Tudo bem? Vocês estão bonzinhos? Começou o ano? Para mim, o ano começou faz tempo, muito antes dessa história de carnaval. Mas, né, como dizem que começa agora. Bom, por que da time dessa proposta da live de hoje, tá? Como muitos sabem, eu coordeno pós-graduação e eu estava sábado com os alunos da Universidade Estácio e me chamou a atenção uma intervenção. 7 cepas de probióticos. Aí, por coincidência, semana passada eu voltei de viagem, que eu fui dar uma aula, e aí o que aconteceu? A sexta eu desci do voo, uma empresa em contato, perguntando se eu não recomendaria, se eu não poderia fazer uma parceria financeira, para eles usarem meu nome. Gente, olha só, é contra o código de ética do nutricionista. Então, cuidado também com essas postagens de marcas. Eu sempre falo que o profissional de nutrição, de saúde, de modo geral, ele tem a obrigação de orientar, né? Ele tem que orientar o que está acontecendo, ele tem que orientar melhores marcas, no plural. Nesse sentido, estou pondo meu reloginho aqui, porque senão eu me perco.
Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, ter uma maior eficiência, né? Mas também acompanhar a nossa prescrição e as nossas ações. Então, é preocupante isso. Claro que existem marcas fantásticas, assim como em tudo, como também existem marcas que são duvidosas. Enfim, a gente precisa ter esse acompanhamento. O que tem que ficar claro é proibido, é contra o código de ética do nutricionista assumir essas parcerias. E cuidado com quando vocês assinam, né, um determinado produto. Eu já participei, já avaliei produtos que tu vai olhar e diz assim, mas isso é vegano. Por que é vegano? Da onde veio esse composto? Era um whey protein. Então, eu supus que ele era à base de soja. Mas aí, por ser a base de soja, eu perguntei qual é a fazenda produtora dessa soja, porque a maior parte da soja no Brasil, ela é, sim, transgênica. Então, assim, qual a fazenda? Da onde veio esse produto? Porque se o fabricante está fazendo essa alegação, ele tem que ter esse acompanhamento. Entendam a situação, né? Ele tem que ter o acompanhamento. Isso é muito importante. Que ele acompanhe e saiba a origem. Uma outra observação que foi feita é que era um whey protein funcional. Uau, que show, que legal, né? O que ele tem de bacana, né? O que ele faz? Então, o que a gente vê na verdade? O fabricante alega que tem chia. Aí você vai olhar os ingredientes, diz que o quanto de chia tem? Não tem, nem tinha descrição. Ou seja, a quantidade é tão pequena que não é obrigatória a descrição no rótulo. Mas se a quantidade é pequena, como que tem efeito funcional? Como que faz essa alegação? Aliás, no Brasil, não existe alegação alimentos funcionais, existe alegação de propriedade funcional ou propriedade à saúde. Ok? É um pouco diferente de outros países, de outras entidades regulamentadoras. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, tu vê, era um produto que estava inadequada a descrição dele, né? A proposta a qual ele alegava e trazia as alegações de venda. Tudo bem? Então, a gente tem que acompanhar. Por outro lado, o nutricionista tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento desse portfólio de alimentos, né? Ele tem que realmente saber acompanhar quais os alimentos que são adequados para aquela situação de saúde, seja em recuperação, em promoção ou manutenção. Então, nós vamos dividir mais eficientemente, digamos assim, essa proposta com a proposta da terapia da utilização para uma terapêutica de prática clínica, né? Então, uma aplicação de prática clínica ou com uma finalidade terapêutica, que já tem uma evidência comprovada. Então, isso eu estou com 3 telas, eu vou ficar doidinha aqui. Eu preciso colocar tudo no único computador, vou atrás disso. Então, a gente tem que ter conhecimento para que a gente consiga acompanhar e prescrever de acordo com a finalidade, tá certo? Muito boa noite para você que está chegando agora. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho, nutricionista, trabalho com clínica e consultório já há mais de 20 anos e também com coordenação de pós-graduação. Eu fui pioneira no Brasil dessa preocupação em saúde e formação de profissionais da área de nutrição. E nós levamos cursos de Porto Alegre a Porto Velho, né? Pela extinta Universidade Gama Filho, também trabalhei com a FMU em coordenação de cursos e também sempre dando aula. E isso é muito prazeroso. É uma missão fazer essas transmissões aos alunos e compartilhar esse conteúdo, conhecimento e ver essas estrelas, né, brilharem, crescerem. E isso é muito, muito prazeroso. Eu realmente amo ser nutricionista e ser professora, e eu agradeço a todos vocês que estão comigo aqui hoje. Quem está aqui?
Já vi que tem gente de Fortaleza, de Porto Alegre. Estou tentando aqui dar conta. Entra gente no Insta, entra gente no Facebook. Igor, Edith, como vai, querida? Mari, minha linda, como vai você? Ju, querida, Igor. Pri, tudo bem? O pessoal aqui, olha só, não abandonei vocês, não. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Kelly, oi, que oi gostoso. Priscila, ganhei até flor, gente. Oh, gostosa. Marta, tudo bom? Jaciara, querida, como vai, meu bem? Adriana, bem-vinda. Silvia, tudo bom? A gente tem que combinar uma confraria aqui em Porto Alegre, né? Evelyn, Priscila, Silvia, Miriam. Curte aí, gente. Dá um like, compartilha o vídeo. Maiara, tudo bom? Lígia, boa noite. Cris, como vai? Quando é que você me convida aí para visitar você nessa terra maravilhosa? Sara já tinha dado boa noite. Luiz, querido, como vai? Olha só gente fera, gente bonita, nutricionistas aí embasados e também não nutricionistas. Então eu vou tentar adaptar bem aquilo que a gente está conversando para tentar ser clara, tá? Então, vamos lá. Quem quiser, compartilhe o vídeo, muito tranquilo. Se cair, eu estou na página, doutora Vanessa Coutinho. Agora eu queria ver se eu conseguia botar um pouquinho um mais na frente do outro, mas aí eu não enxergo as letras de quem está falando comigo. Bom, hoje o nosso assunto é sobre saúde intestinal. Então, como eu estava contando, para quem chegou depois, eu fui corrigir um trabalho clínico, um caso clínico, e as alunas estavam trabalhando com uma simulação de atendimento, e a paciente é real e estava utilizando realmente 7 cepas de probióticos. E aí eu tive um pitizinho, né, e fiz uma transmissão ao vivo, e resolvi pular as propostas e os assuntos que vocês enviam. Eu agradeço muito, tem pauta para anos de live. Isso não é uma aula, tá? É um bate-papo, é um diálogo, claro que com embasamento científico, sobre o que a gente venha e possa vir a propor e a fazer dentro da área de nutrição. Então, assim, o aparelho digestório, ele tem várias partes, né? Tem a boca, o que faz parte do tubo digestório, as glândulas anexas, mas a grande parte desse complexo sistema chamado aparelho digestório é o intestino. E o próprio aparelho digestório hoje é considerado um ecossistema, porque ele interage com compostos, com substâncias produzidas pelo próprio organismo, também com os nutrientes provenientes da nossa alimentação, da nossa dieta usual, com compostos bioativos presentes na dieta, com bactérias presentes na dieta e outros componentes, com a medicação que a gente utiliza, e a produção, como eu citei, de substâncias aí naturalmente produzidas e também produzidas porque tem algum desequilíbrio na nossa saúde. E isso tudo resulta em trilhões de micro-organismos em todo o aparelho digestório, né? Inclusive fora dele também. Eu poderia dizer que nós somos bactérias e corpo, ou corpo de bactérias, dá no mesmo. E esses micro-organismos vivos, eles respondem pela homeostasia intestinal. Que quando assim está em estado de equilíbrio, tudo funciona bem, tudo funciona normal, né? Então, gerar fezes não é uma coisa negativa, ao contrário, é super positivo. E não basta fazer cocô, a gente tem que ter uma qualidade fecal, tem que ter a saúde intestinal. E isso envolve quantas vezes, né, a pessoa vai ao banheiro, mas a qualidade também das fezes, né, o cheiro, odor, cor característica, a qualidade do aparelho digestório, como é o seu processo digestório, a qualidade da alimentação. Então, vários fatores interferem na saúde intestinal. Tabagismo, estresse, dieta
Dieta é muito importante, interfere bastante, inclusive tem estudos científicos que comprovam que quem tem um consumo de carboidratos refinados, tipo açúcar, muito processados, muito refinados, esses carboidratos, farinha de trigo branca, bolachas, quem come prioritariamente isso, e não entendam como radicalismo, né, tudo equilibrado é bem-vindo, já dizia Pedro Escudeiro há milênios atrás, né? Ele já colocava isso, que a dieta tinha que ser variada, ter a harmonia, bem distribuída entre os nutrientes e grupos alimentares. Então é importante a gente ter essa variedade, mas quando ela é exclusiva de carboidratos, predominam carboidratos do tipo refinados, farinha de trigo branca, e também com predominância de gordura, altera esse microsistema. O intestino contém bactérias vivas, é um microsistema, né? E esse ecossistema, microsistema intestinal, quando alterado, ele pode desnivelar a produção de bactérias benéficas ou patógenas, ok? Não é só isso, porque o intestino também produz outros compostos e substâncias, inclusive o intestino produz vitamina K, vitaminas do complexo B, uma boa microbiota, integridade, função intestinal vai auxiliar na absorção de cálcio, de magnésio, na regulação da absorção da vitamina D e de todos os nutrientes. Aquilo que a gente come é digerido e quando chega no intestino, que tem 6 a 9 mil metros, né, de comprimento. Então, quando chega no intestino delgado, principalmente, ocorre a absorção dos nutrientes. Imagina uma escova de cabelo sem cerdas. Muito intestino por aí tá assim, carequinha da vida. Por conta do antibiótico, por conta da alimentação, sono, estresse, falta de exercício físico, falta qualidade de vida e qualidade da alimentação consumida. Então, isso altera esse ecossistema, esse microsistema vivo, que é a nossa microbiota intestinal, antigamente chamada de flora intestinal. Eu vou pedir desculpa aqui para o pessoal do Insta, eu vou tentar colocar as câmeras um pouquinho, uma mais na frente da outra, tudo bem? Estão me vendo? Porque senão eu fico muito tortinha e a coisa fica estranha, tá bom? Estão curtindo? Curte a live, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem comigo aqui hoje. Eu me chamo Vanessa Coutinho, sou nutricionista e esse é um espaço para o nosso diálogo. Nós estamos discutindo agora com a equipe se nós vamos manter a live toda quarta-feira, ou vai ser quinzenal, ou uma vez por mês, enfim. Eu gosto muito. Eu tento ser o mais clara possível para auxiliar esse público heterogêneo e vamos avaliando, tá bom? Boa noite a todos, a quem eu não vi ainda, boa noite. Adriana, já falo com você, ou melhor, vou falar agora, aproveitar que eu fiz a pausa, né? Deixa eu terminar de dar um oi aqui. Murilo, como vai você, querido? Seja super bem-vindo. Franci, Lúcia, é sempre um prazer ter você por aqui. Núbia, Maria Helena, Adriana, Tabata, muito bem-vindos. E o pessoal aqui do Insta, tudo bom, Larissa? Raquel, Helena, Edith, ai, que delícia, gente! Muito, muito gostoso mesmo, todos vocês aqui hoje, certo? A Edith, a Adriana perguntou: ouvi dizer que dietas ricas em carbos simples ou com problemas de enzimas digestivas do carbo não é positiva a suplementação de probióticos, pois ocorre fermentação. Ok, vamos lá. Nós vamos falar disso agora, tá? Olha só, a pós-graduação da Estácio, da Universidade Estácio, onde eu coordeno o curso de Nutrição Clínica, Segurança e Gestão de Alimentos e também de Nutrição Pediátrica. Esses 3 cursos lá são meus. Tá curioso? Entra na página, gente, www.posestácio.com.br, tá bom? Espero vocês lá, venham dar uma olhada no meu curso, eles são bem atualizados e justamente com esse embasamento científico para que a gente possa trazer as discussões, certo?
Então, a Adriana fez uma pergunta interessante, eu acho que durante a aula toda eu vou responder isso, mais obviamente para você, Adriana, mas para não ficar sem resposta, tudo tem recuperação, tá? A não ser que seja uma patologia grave. O funcionamento, de acordo com a fisiologia intestinal, tem recuperação pela alimentação, pela mudança de estilo de vida e qualidade de vida, e é possível sim. Outra coisa, Adri, quando a gente tem uma dieta saudável, ricas em vegetais, vai fermentar também. Inclusive, a gente pode ter alguns gases. E isso é absolutamente natural, tá? Já ouviram falar em food maps? Quando há intolerância e sintomas, sinais e sintomas de empachamento, dor abdominal, diarreia, excesso de gases, aí a gente controla alguns tipos de alimentos que aumentam esse processo. Mas ele é natural e nós podemos recuperar. E eu vou dar algumas dicas de alimentação e combinações. Querem depois, no final? Ai, eu não posso me perder no horário. Aí a gente pode conversar um pouquinho e eu ensinar algumas coisas assim, sugestões, né? Ninguém é dono da verdade, mas sugestões para vocês. Então, como eu estava falando, o intestino aí tem 6 a 9 metros, né? Uma população, uma microbiota muito extensa e com finalidade de completar a digestão, melhorar a absorção, secreção de compostos, nós vamos falar algum deles, detoxificação do organismo, barreira contra vírus, bactérias e elementos patógenos, regula a resposta imunológica. Gente, cerca de 70% dos linfócitos estão no intestino. Tá? Então, assim, o que é linfócito? São células do sistema imunológico. Não é à toa que está sendo produzido no intestino, cai na corrente linfática, na circulação, mas eles têm ação local também. O humor está relacionado. Tem artigos científicos bem interessantes com ratos e também com humanos, já fazendo associação do estado de humor. Né? Existe um pesquisador que ele brinca que no futuro, para depressão, a gente vai estar prescrevendo probiótico, prebiótico, e eu já vou discutir o que é isso. Ainda um equilíbrio dinâmico de saúde, metabolismo energético, tem milhões de mitocôndrias, é um tecido altamente proliferativo, ele descama, né? Ele é sintetizado a cada 72 horas, é trocado os nossos enterócitos, que é o nome das células do intestino. E ainda está correlacionado, como eu já disse, com vitaminas e alguns componentes que a gente vai falar, tá bom? Existe dentro do intestino essa relação forte e dependente com a saúde. Então, isso é bastante importante a gente considerar. E muitos fatores, como eu já citei, causam esse desequilíbrio à saúde, né? O estresse, uso de remédios, antibióticos, dieta rica em gordura, dieta rica em carboidrato simples, e quando eu falo rica é predominante, não tem nada demais você ir lá e comer uma pizza, comer uma bolachinha, é a cultura em si, é o equilíbrio, gente, né? A demanda e não é de um dia, é da semana, é de meses, é do ano, é esse imprint metabólico. E ele também, o intestino é considerado um segundo cérebro, né? Porque ele, através do sistema nervoso entérico, ele libera, por uma rede de neurônios digestivos, substâncias relacionadas que auxiliam o processo digestório. Então, vai relaxar ou contrair, o intestino é um músculo, vai aumentar a secreção e a liberação de substâncias que vão ser necessárias para a própria digestão, para o sistema imunológico e para a saúde intestinal. Então, tem essa rede de neurônios, fazem parte do sistema nervoso entérico, que atualmente falam tanto aí como segundo cérebro, e ele auxilia, então, por meio de neurotransmissores, neuromoduladores, substâncias produzidas lá no intestino, essa regulação. Então, desde uma acetilcolina, norepinefrina, peptídeo intestinal vasoativo, peptídeo liberador de bombezina ou peptídeo liberador de gastrina, opiáceos, que são as encefalinas, NPY, substância P,
tudo com outras correlações também no nosso organismo, certo? E quando causa um desequilíbrio e permanece em desequilíbrio, você altera esse microsistema, ecossistema intestinal, pode alterar as funções por permanecer com esse estímulo não saudável, em desequilíbrio, em exagero, e acaba por ocasionar doenças, constipação, diarreia, né? Pode ser a presença de bactérias, como acontece, né? Enfim, a gente quando ingere uma série de componentes não saudáveis. Isso é natural e normal. Doenças como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, diverticulite, colite, câncer, que aliás é uma das principais causas de morte na população brasileira, é o câncer de intestino, hemorroidas, fissura anal, enfim. Assim como os subprodutos vão estar associados a vários transtornos. Além desses, diarreia, constipação, ainda temos obesidade, alteração da glicemia e diabetes, síndrome de permeabilidade intestinal, que tem médicos que alegam que isso não existe, tá? A desbiose intestinal, tudo pode causar desbiose intestinal, tem que tratar. Sono, correlação com Alzheimer, Parkinson. Então, hoje em dia tem muito novos focos e horizontes, como eu já citei, depressão. Mas, assim, é muito comum a discussão de processos alérgicos e doenças inflamatórias do intestino, né? Que são imunomediadas, elas sofrem uma interferência do sistema imunológico. Mas ainda não tem causa conhecida. As doenças inflamatórias intestinais, elas não têm uma causa definida, uma causa conhecida. Tudo bem? E os sintomas, segundo a Sociedade Internacional e Brasileira de Gastroenterologia, os sintomas são muito parecidos. Pode ser que o indivíduo seja resistente à lactase, que alguns chamam de intolerância à lactose. Acho que eu já expliquei isso em outro momento, né? São poucas pessoas, isso é modismo, assim como a situação do glúten, é um modismo, tudo bem? E aí o que ocorre? Nesses casos, pode acontecer esses estímulos e provocar essas alterações. Mas cada vez mais estudos estão aí propondo essas intervenções para que se busque uma integridade da função intestinal, certo? Principalmente quando está associada à melhora da resposta inflamatória. Porque se a resposta inflamatória é inadequada, ela altera esse microbioma, essa microbiota intestinal. E aí surgem todos os problemas e suposições de permeabilidade, desbiose, até algumas doenças, né? Outro dia, agora em janeiro, eu fui banca de uma dissertação de doutorado sobre probiótico e doença renal, falando das toxemias, né? Então, bastante interessante. E aí acaba se propondo como um profilático e terapêutico o uso do probiótico e prebiótico. Tudo bem? Mas isso não significa que deva vir em cápsulas. Eis a questão. A gente tem que avaliar que isso pode estar sendo proposto a partir do próprio alimento. O que é esse microbioma, microsistema, né? O que a gente chama de microbiota intestinal? Então, digamos que um homem de 1,70 m, com mais ou menos 68 quilos, ele deve ter, em média, 30 trilhões de células humanas. Isso, um estudo publicado em 2016 por pesquisadores de Israel, eles mostraram que a gente deve ter cerca de 39, 40 trilhões de bactérias, então, no corpo. Ok? Ou seja, nós temos mais bactérias que corpo. Ou o corpo é pura bactéria, por isso que eu faço essa brincadeira, né? Então, assim, existem cerca de 300 espécies de bactérias no sistema digestório. O recém-nascido, por exemplo, o próprio contato no parto natural, ele já tem uma contaminação benéfica, né, com bactérias. Os recém-nascidos amamentados, eles enriquecem a microbiota deles com as bactérias do leite materno.
Então, ele já começa a ter uma relação entre bactérias benéficas e patógenas que vai privilegiar o sistema dele, né? Além de compostos do leite que já melhoram o sistema imunológico. Então, o recém-nascido ele vai ingerir, quando amamentado adequadamente, o leite materno, que vai ter componentes que vão melhorar o seu sistema imunológico, como as imunoglobulinas, enfim, e ainda vai começar a desenvolver uma microbiota sustentável para a sua vida adulta e que vai refletir lá na vida adulta. Então, é muito importante a introdução, né, a alimentação complementar, a introdução adequada de alimentos. Isso a gente deixa para uma outra discussão. Nós temos que considerar ainda que quando ocorre esse desequilíbrio, essas bactérias nocivas produzem mais toxinas ainda e endotoxinas. E as benéficas formam uma barreira protetora para que esses compostos não entrem na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação. Como eu disse, no intestino a gente ainda produz vitamina K, vitaminas do complexo B, auxilia a absorção das outras vitaminas. Então, quanto melhor o funcionamento dessa microbiota, mais satisfatório vai ser a eficiência do sistema intestinal, nesses mecanismos desse ecossistema funcional. Ainda vai ter correlação com glicemia, síntese de colesterol e glicemia ocasionalmente na diabetes, né? Síntese de colesterol e também, como eu já citei, no nosso cérebro, além de aumentar a função imunomoduladora. Então, é extremamente importante compreender e ter, né, essa visão, essa proposta para recuperarmos a saúde intestinal. Tudo bem? Bem, vamos ver quem está por aqui. Daniele, como vai? Lívia, Clara, Thalita. Imagina, Adri, foi um prazer. Espero ter auxiliado, mas aguarda aí que eu acho que a gente ainda volta a falar disso. Ok, Raquel, Maria Helena, Andréia, Larissa, olha quanta gente boa. Deixa eu ver aqui vocês agora. Tudo bom, gente? Como vão todos vocês? Olha, que prazer imenso. Não dá para acenar para todo mundo, então eu vou mandar um beijo coletivo. Curte o vídeo, curte a página, compartilha. Sim, a Jussara perguntou da endometriose. Também, Jussara, né? É uma resposta inflamatória. Cisto hemorrágico. Né? Tem várias situações, patologias que eu não citei. Ai, meu Deus, vai cair aqui que eu estou derrubando as coisas. Deixa eu tentar arrumar aqui. Ah, consegui. Ok, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver, já estou aqui há meia hora. Obrigada pela participação de vocês. Oh, que querida! Muito bem, obrigado, viu, gente? Curte o vídeo, manda beijo, manda coração. Eu adoro, ó, um beijo para todos vocês que estão comigo aqui hoje. Bem, então vamos continuar, tá bom? Não estou vendo muitas perguntas. A gente já retoma aí duas questões que eu vou deixar em stand-by para finalizar com elas. Então, assim, vários fatores interferem, tá? A dieta não é uma aula, então não tem como eu aprofundar muito. Estou tentando esclarecer para que a gente valorize o não uso de cápsulas, comprimidos e probióticos. Mas eu vou provar. Isso não é uma mera teoria, não. Isso é fisiológico. A dieta, entre os outros fatores, então, interfere nesse equilíbrio. Como eu citei, açúcar simples, tipos de carboidratos refinados, muito processados, junto com excesso de sódio, lipídio, alteram esse sistema. Mas isso é a longo prazo, esse exagero. Pessoas que só consomem esse tipo de dieta não têm uma qualidade de vida adequada. E isso pode estar aumentando também, ocasionalmente, vai alterar a homeostasia energética local, aumentar compostos como toxinas e incretinas, que vão estar associadas ao desenvolvimento e resistência à insulina, diabetes, dislipemia, obesidade, e aí vão esses novos estudos já com correlação em humanos. Aliás, desde a década de 60, se discute inclusive
a reposição dessas bactérias, né, em pacientes deprimidos, naquela época já fazia-se essa observação, e hoje com pacientes obesos. E fazer transplante de bactéria, tá? Não estou recomendando isso, lembra que isso tem que ter todo um cuidado, no Brasil isso não é permitido, são estudos, porque quando tu tira as fezes, também tem lá as bactérias patógenas, e o que de repente não desencadeava nada no seu organismo, ao transplantar, desencadearia. Então, eles fazem aí uma manipulação para ter esse estudo mais controlado. Essas bactérias, então, né, mais comuns e mais estudadas são os bacteroides e o Prevotella, né, são os gêneros aí mais estudados. Inclusive, os estudos mostram que os bacteroides é muito comum em indivíduos com grande concentração de proteína de origem animal. Tá? Então, os bacteroides é mais comum, né? O gênero bacteroides se percebe que ele é mais comum em dietas com grande concentração de proteína de origem animal. E o Prevotella, ele já domina intestinos de pessoas que consomem mais pães, massas, alimentos com maior teor de farinha. Tudo bem? Estão me vendo? Não entendi o que aconteceu aqui. Tá tudo bem? Epa! Olá, olá! Como vai, pessoal do Insta? Tá bom? Ok? Alerta aqui, ui, eu vou derrubar tudo. Eu me conheço. É um desastre. Dá um alô aqui para mim, o pessoal do Insta. Estão me vendo? Estão enxergando? Vamos ver aqui, aconteceu alguma coisinha. Cleia, tudo bom, querida? Tá tudo bem, Edith? Estão me enxergando? Camila? Então tá bom, porque sumiu a imagem para mim, tá, gente? Mas se vocês estão me vendo, perfeito, isso que importa. Certo? Sejam todos bem-vindos. Então tá bom, vou continuar por aqui porque eu perdi o controle da imagem e não sei voltar. E o pessoal do Face, estão comigo ainda? Sejam bem-vindos, dá um like, compartilha e vamos continuar que eu ainda estou na metade do assunto. Então, olha só, como eu falei para vocês, até o gênero e a predominância da bactéria, ela define, ela é um padrão da alimentação, ou seja, vamos ver o que a gente come, que a gente consegue controlar esses hóspedes intestinais que nós temos. Tá claro, de novo, que sem radicalismo e isso a longo prazo. Existe o fator hereditário e existe o fator genético que você, pela nutrigenética, que você implanta, né? Que você pode educar e ensinar o seu organismo para esse balanço positivo na dieta. Eu não posso considerar só um teste genético, não, mas o nosso genoma pode estar mal intencionado, como também a nossa conduta alimentar vai interferir nesse processo. Os probióticos são o maior foco que eu vou dar hoje. Olha só, presta atenção, gente. A Anvisa, ela foi até reformulada agora em 2016, ela não considera alimentos funcionais, tá? E nós temos um entendimento comum aqui no Brasil que prebióticos são substâncias que, quando ingeridas, aumentam a proliferação, as bactérias benéficas vão utilizar, vão fermentar, vão digerir, vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são fibras insolúveis, solúveis ou mistas, fermentáveis ou não fermentáveis. As mais estudadas isoladamente é o fosfofruto ólico sacarídeos e a inulina, tá? Que são sintetizados, por exemplo, a partir da hidrólise da inulina pela inulase, que é uma enzima. Os dois são frutanos, polissacarídeos
e oligosacarídeos vegetais. Esse monte de nome, o importante é ter dieta. Tudo bem? Tem na dieta. É isso mesmo, tem na dieta. E o que difere deles é o grau de polimerização lá que compõe a molécula. Onde eu tenho chicória, que aí o pessoal de São Paulo chama de escarola, cebola, alho, alcachofra, aspargo, beterraba, banana verde, por exemplo, a biomassa de banana, ela é riquíssima em inulina, o trigo e outros alimentos aí, como também suplementos à base de inulina e fós. Só que a questão é, se a gente tem na alimentação, tem na dieta, por que a gente não consome? Né? Então, o nutricionista tem que procurar trabalhar com isso quando ele encontrar uma das situações em que ele acha que pode se propor, né, como medida profilática ou terapêutica, a intervenção com pré e probiótico. Os probióticos, então, prebióticos são mais as fibras mesmo que contém nesses compostos. Como eu falei para vocês, o probiótico, ele tem uma diferençazinha de conceito, de aplicação, né? No Brasil, a gente fala que probióticos são micro-organismos vivos, que quando ingeridos, tá? Micro-organismos vivos, que quando ingeridos aumentam, aí eles têm que sobreviver ao processo digestório e chegarem vivos, uma grande parte deles chegar viva no intestino para que a gente possa ter essa competição e os benefícios esperados. Mas existem probióticos alimentares, os iogurtes, produtos lácteos, féculas, fibras, açúcares não absorvíveis, alcoóis do açúcar, oligosacarídeos, leite, mel, leite, gente, mel, frutas, tá? Então, a gente visualiza e verifica que os mesmos alimentos, cebola, chicória, alho, alcachofra, aspargo, beterraba, escarola, como eu falei, desse grupo, banana, trigo, também são probióticos. Tudo bem? Mais o leite, mel, que eu já citei. Então, existem propriedades probióticas e prebióticas, né? Digamos que todo prebiótico em alimentos tem propriedades prebióticas. Mas, enfim, existe uma certa separação, né? Para a Anvisa, a definição é de componentes alimentares não digeríveis que afetam o hospedeiro. Isso seriam prebióticos. E probióticos são bactérias. E aí a gente vê esses efeitos aí de melhorar a imunidade, melhorar a absorção de nutrientes, a modulação da microbiota intestinal, da função intestinal, tanto na diarreia quanto na constipação, alterando esse microbioma. O iogurte, ele é considerado um alimento benéfico à saúde, apesar do tipo de bactéria dele não ser dentre as mais estudadas. Inclusive, eu preciso corrigir isso, né? Porque eu sempre falava que ele não era definido como probiótico, mas não é um dos probióticos liberados pela Anvisa. Mas ele tem efeito probiótico, sim. E já estudos mostram, em humanos, isso começou com ratinhos, que ratos suplementados, e isso já faz uns 10 anos, ratos suplementados com iogurte, foi utilizado como antidepressivo, e eles tiveram, inclusive, uma melhor performance em percurso de labirinto e ao nadarem. Olha que legal. E houve uma redução de 50% da cortisterona, que é ligada ao estresse, tá? E em seres humanos, isso também já se percebe, né? Humanos foram divididos aí, um estudo clássico de acho que 40 voluntários, eles foram subdivididos e parte ingeriu iogurte, parte ingeriu um outro composto que imitava o iogurte. E aí, olha que interessante, né? E um terceiro grupo não tomou nada. O cérebro das mulheres foram analisados em exames de ressonância magnética antes e depois da experiência. E o resultado foi muito claro. As mulheres que ingeriram iogurte
tiveram uma modulação na ínsula responsável por processar determinados estímulos no corpo, como a fome. E no córtex também teve alteração que processava o tato e outros sentidos. Então, aumentou as conexões substância cinzenta cerebral. Tá? Isso no córtex pré-frontal, a área racional do cérebro, também teve alteração e também teve alteração no sistema digestório. Então, é extremamente importante, interessante o consumo. Então, não é só em animais, tá? A gente, claro que todo artigo tem que ser avaliado, nós temos que ver aí a indexação, nós temos que ver como que ele foi realizado, tem que ter um senso crítico. Mas também quando muita gente publica e está propondo para a gente uma coisa como saudável, está aí uma das evidências. Utilizarmos iogurte, fazer em casa. O kefir é um probiótico extremamente interessante para a gente utilizar, tá bom? O kefir, então, a gente pode utilizar. Olha aqui que acabou, encerrou aqui o outro. Pessoal, migra para cá, por favor. Então, o kefir é um alimento importante, é um alimento interessante que a gente pode estar utilizando. A gente também tem as questões e considerações do iogurte, do kefir, do kombucha, que agora também está sendo muito proposto. O pessoal aí do Insta caiu, não sei por que ele encerrou sozinho, mas não estou falando há uma hora ainda. Sejam bem-vindos, retornem, se não migra para a página que eu estou lá. Aqui vai sair o vídeo direto. Tudo bem? Estão acompanhando? Estão curtindo? Vamos falar mais um pouquinho antes de finalizar. Vocês me aguentam mais uns 10 minutinhos? Como vão? Thalita, como vai? Larissa? Não tem contraindicação. Pode utilizar, Larissa, inclusive com criança, tá? Claro, obviamente, com alimentação complementar. Tudo bem? Composição dos alimentos probióticos, sim. 10 na oitava e na nona, tá? Porque senão não sobrevive a esse processo digestório, Thalita. Thalita perguntou... não, aí não é composição dos alimentos. Essa quantidade a Anvisa propõe para intervenção, tá? De bactéria, de cultura, quando faz a intervenção. Tudo bem? Inclusive, saibam que existem aí culturas que são alteradas geneticamente. E a Anvisa, a partir de 2016, tem exigido que o fabricante avise, olha, essa cultura não é natural. Tá? Essa cultura de cepas, essa cultura de bactérias, não é natural. Bom, eu estava falando então que também se percebe essas alterações em estudos com humanos, né? Com alimentos, como a gente está vendo. Claro que exige uma frequência de qualidade de alimentação, sem paranoia, como também tem estudos aí de grupos voluntários, tem um estudo de Oxford que eles usaram galacto-oligosacarídeos, tá? Que é um carboidrato presente no leite materno e também na cebola, no alho, na banana, na soja, na escória. E esse alimento ele é preferido pelos lactobacilos e bifidobactérias. E o que eles tiveram como ideia, né? Vamos turbinar a alimentação dessas pessoas e elas vão ter uma produção de bactérias benéficas aumentada. E isso foi comprovado. Tá? Também tem outros estudos já com ansiedade melhorada por intervenção de alimentos probióticos. Então, como vocês veem, a gente tem o alimento natural, a comida natural. Claro que tem que ser considerado toda uma qualidade, estilo de vida. Mas não é para sair por aí prescrevendo cápsulas e comprimidos. Aliás, a própria cápsula pode ser uma intervenção ruim para a cultura. Então, o alimento ainda é a melhor opção. Claro que numa doença, numa diarreia, tu não vai esperar e tentar corrigir pela alimentação. Por isso, fale com o seu nutricionista. Ele é a pessoa mais indicada para ouvir, para averiguar os sinais e sintomas e propor a intervenção.
Eu só estou comentando que está abusivo a prescrição de cápsulas e comprimidos, e a gente consegue melhorar a regulação da função intestinal e a prescrição a garantia de uma microbiota saudável a partir da alimentação. Tudo bem? Inclusive, cuidado também com lojas de produtos naturais, sachês. A própria Anvisa esclarece que ele tem que ter aí uma alegação de propriedade funcional ou propriedade de saúde. Então, um suco, um iogurte, e tem que ter uma documentação técnica, com evidências científicas disponíveis, e que aquele uso em tal quantidade vai ser indicado, tá? E tem que esclarecer também se esse probiótico ou probiótico, quais cepas ele utiliza, se é um prebiótico, é a base de inulina, de Foz, está registrado na Anvisa. Então, não é só o suco dizer que ele é um probiótico ou prebiótico, ele tem que ter essa garantia do efeito no equilíbrio da microbiota intestinal. E não pode ser vendido como medicamento, tudo bem? Aí tem uma série, né? Tem os probióticos autorizados pela Anvisa já, e tem lista, é só entrar no Google, no sistema que vocês encontram. Então, uma dieta adequada, você vai ingerir fibras e ingerir alimentos pré e probióticos e vai aí propor a correção da função intestinal, da integridade de membranas, desses sinais e sintomas hoje bastante estudados, né, pelos fatores bifidogênicos e pelos mecanismos de ação da intervenção. É possível, sim, pela alimentação, a gente propor uma alimentação saudável, propor uma dieta. Tudo bem? Estão comigo? Curtindo? Eu sei que é complicado para quem não é da área, né? Mas eu tento traduzir. Como eu disse, isso não é uma aula, é um esclarecimento, é um protesto, na verdade. Não, é um manifesto a favor do alimento. Vamos comer, tomar sucos vegetais, vamos melhorar a qualidade da alimentação sem paranoia. Aliás, nunca, não sei por que todo mundo chama de terrorismo, porque não precisa ser 100% saudável. Mas a gente pode propor alimentos de melhor qualidade, a gente pode propor uma combinação das refeições que vão favorecer a sua saúde intestinal, consequentemente auxiliar o diabético, o obeso, quem dorme mal, Alzheimer, Parkinson, fora os clássicos, né? Diarreia, constipação, desbiose intestinal, certo? Estão curtindo? Diz aí pra mim, gente, estão comigo? O pessoal aí do Insta voltou, desculpa, não sei por que ele cancelou, isso que eu aumentei a transmissão aqui pela rede. Sejam todos bem-vindos, Larissa, da onde vocês são? Gi, que saudades, Cleia, é um prazer muito grande. Não sei se eu deixei de responder alguma coisa, repete tua pergunta aqui no final. Manda coração, curte o vídeo, compartilha, estejam à vontade. Hoje ainda me cobraram, por que eu não estou fazendo os vídeos e deixando fixo? Valmor, querido, como vai você? Pólipos e diverticulite, mesma coisa, Larissa, só lembra que aí entram as especificidades, né? Quando eu tenho uma patologia envolvida, eu trato a doença de base, eu trato os sintomas, eu trato os principais problemas. Então, numa diverticulite, você está falando de uma inflamação, eu não vou dar fibra. Então, eu tenho que tomar cuidado com o volume intestinal, com a peristalse, com essa mecânica que eu vou estar induzindo. Mas eu vou propor uma dieta anti-inflamatória, eu posso propor alimentos modificados. Então, a gente tem como propor, mas ela exige uma dieta específica. Então, cuidado aí, tá? Com a questão do Crohn, né? Aí já entram outras variáveis, por exemplo, o Crohn está sendo muito utilizado, o probiótico associado ao ômega 3, como anti-inflamatório, mas aí nós vamos entrar na intervenção, que não é a proposta de hoje, tá bom?
Tudo bom, gente? Vamos agora a algumas dicas. Por exemplo, um suco de mamão com acerola. Olha que bacana. Ele é uma receita agradável e você pode pôr um pouquinho de aveia. Por que não? Por que eu não posso pôr aveia? Claro que pode, gente. Quem me conhece sabe que eu adoro aveia e proponho para uma série de coisas, patê, pastas, né? Uma fatia de pão com uma manteiga de ervas, com patê de ervas, um iogurte, mingau, que é uma refeição mais maravilhosa. Agora eu adoro uma palavra funcional, eu tenho até evitado essa palavra, mas uma receita funcional, mingau, sopa de aveia. Então, isso é muito interessante, é bom, é saudável para o nosso intestino. Fazer uma panqueca de banana verde, que nem eu ensinei agora no curso. Uma vitamina de banana, né? Colocar mel, iogurte com mel. Faça em casa o seu iogurte com kefir. Faça a bebida fermentada, o kombucha. É fabuloso como resultado. Né? Aí você pode temperar a sua bebida, colocar laranja, limão. Então, um iogurte natural, bate com frutas, põe mel, se você não gosta dele natural, usa açúcar. Mas, enfim, vocês vão ter várias receitas aí criativas. Faz um bolo de aveia, um bolo de cacau e come uma fruta. Né? Pode usar o leite fermentado? Boa pergunta, pode, mas assim, ó, tem uma pesquisadora chamada Adriana que ela chegou a investigar leites fermentados. E uma marca só realmente sobrevivia ao processo digestório. Claro que eu nem vou citar, porque essa pesquisa está bastante desatualizada, mas, de novo, gente, façam seu leite fermentado, façam seu iogurte, preparem o seu intestino. Né? Além de que cápsulas e comprimidos são caros para a população. Eu atendi um paciente que ele está com ingestão de 8 comprimidos. Foi prescrito por um colega. O meu colega deve ter as razões, perdão, dele, com certeza, mas atualmente ficou pesado para o paciente. Então, a gente tem que sempre considerar, né, respeitar as decisões dos nossos colegas, porque eles avaliaram e tiveram um protocolo para que isso seja aplicado, mas também eu vejo na demanda da área de saúde um certo exagero nisso. Né? A indústria quer que prescreva-se probiótico só a partir de cápsulas e comprimidos. E tem mais, hein? O seu microbioma serve para você, a sua identidade. Então, talvez eu utilizando determinada bactéria serve para um caso e não serve para outro, tá bom? Vamos a alguns exemplos de saladas, né? A gente pode fazer um almoço, fazer uma salada variada com alface, com escarola, com chicória, um filezinho de peixe com arroz integral, aspargos, pode pôr aspargos no arroz ou refogado, pode fazer um suco de morango de sobremesa, um hambúrguer de soja, um hambúrguer de feijão. Então vejam que são coisas práticas da gente estar trabalhando. Uma própria, que é uma receita belíssima, salada de frutas. Então a salada de frutas é extremamente interessante. Um salpicão com repolho, alface, tomate, chicória. Então, isso é fácil da gente preparar, é fácil da gente identificar. E aí, como eu falei, citar, né, essas escolhas, refletir sobre elas e citar esses alimentos, tentando inseri-los de uma forma positiva. Que é uma coisa que paulista consome, que me deu água na boca, pizza de escarola. Aqui no Rio Grande do Sul tem pizza de estrogonofe, mas de escarola poucas pizzarias têm, tá bom? E aí considerem, né, a utilização sempre de acordo com o tipo de cepa. Cada caso, um paciente com Crohn não vai ingerir essas fibras, mas enfim, as doenças gastrointestinais como um todo, se faz uso de antibiótico, de anticoncepcional oral, se tem um câncer, um cólon, aí vão considerando a microbiota intestinal, as alterações químicas e fisiológicas. Ó, eu tenho uma companhia hoje para me despedir. Assim como o Pax, a Nix também adora se meter nas lives. Ó. Fico olhando aqui, ó. Tchau, tchau, gente! Então, eu considero as patologias... Não sobe no computador, filhota. Fica aqui, fica.
Se deixar, ela bate na tela e daqui a pouco bate no celular, viu? Num caso de indivíduos resistentes à lactase, são casos específicos, trate, não proíba o consumo, trate. O intestino irritável, e aí tem também as aplicações clínicas de controle de colesterol, imunidade, controle da resistência à insulina, síndrome metabólica, obesidade, diabetes. Então, tudo é possível, mas é muito importante considerar a longo prazo, corrigir a causa, né? Não tratar só pensando naquele momento, naquele sintoma, mas aquela causa para que possa ter uma melhor qualidade de vida. E a gente tem esse trabalho tão lindo da nutrição, tão apaixonante, que é profilático, terapêutico e afetivo, porque alimento é afeto, porque alimento é sabor. Então, que legal se a gente pode criar receitas e intervenções para o nosso planejamento que são saborosas e têm resultados aí na saúde do nosso paciente. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Oh, que bom. Obrigada, viu, gente? Se uma única cepa de probiótico não traz benefício, Thalita, traz, depende do caso e de que cepa, tá? Não é para estar, aliás, uma opinião minha, tá? Depois de estudar aí bastante, enfim, é ideal, inclusive, modificando a cepa, se você está usando como recurso profilático, tá bom? Mas depende de caso. Sim, Carla, para câncer é um preventivo, é profilático e terapêutico, é extremamente interessante. Pode utilizar sim. Valmor, que alimentos realmente prejudicam, como eu citei, excesso, tá, Valmor? Não entre em pânico. Uma dieta equilibrada, um churrasco fim de semana, uma pizza de vez em quando. Gente, por favor, isso pode sim e deve, né? Mas o excesso de sal, excesso de gordura na alimentação, farinha de trigo branca refinada prejudica bastante a microbiota intestinal. Somado ao sedentarismo, má qualidade de sono, estresse, uso de antibiótico, remédios, tudo isso altera a microbiota. Tudo bem? Panqueca de clara com aveia. Ah, mas você é mais do que uma ex-paciente. Hoje você é uma mentora, hein, Maria Regina? Essa aí é fera, além de um mulherão maravilhoso, uma pessoa aí com uma luz extraordinária, sabe muito. Isso mesmo, pode sim. Elizabeth, tudo bom, meu amor? Sandra, Alessandra, que prazer. Edith, Débora, Maiara. Que bom que vocês gostaram. Pessoal aí do Insta, caiu, voltei, estou aqui com vocês. Alimentação saudável, afetuosa. Alimento é afeto, alimento é sabor. Parem de prescrever cápsulas e comprimidos desnecessariamente. Eu tenho atendido pacientes que não precisariam dessa intervenção. É diferente de uma diverticulite, que acho que a Thalita, não me lembro o nome, perguntou, ou uma situação de câncer, ou uma constipação crônica, severa. Então, tudo tem que ser avaliado. Consulta seu nutricionista, que ele vai te ajudar a comer com prazer, com sabor e com ideias e receitas criativas. Muito obrigado, eu aguardo vocês quarta-feira que vem. Foi um prazer.